Olá pessoal, vamos continuar a leitura de Observações Matinais, pequenas amostras sobre como perceber a vida. O livro que no Brasil se chama A Lógica e a Inteligência da Vida, da professora Lúcia Helena Galvão. Eu sou Jussara Gontoff, sou aluna de Nova Acrópole de Porto, uma pequena chama, aqui trazendo para vocês um projeto diário de uma leitura da crônica da professora Lúcia, que é filósofa da instituição Nova Acrópole Brasil, há praticamente 34 anos como voluntária. Para quem não conhece Nova Acrópole é uma instituição internacional que existe em mais de 60 países e tem mais de 300 sedes em todo o mundo, e é um local que nos ensina a viver a filosofia de maneira clássica. Percebam o viver, porque viver é fundamental, não é uma escola que vai te colocar milhões de ideias na cabeça e apenas livros, mas uma forma de vida. E ontem eu falei sobre isso na minha leitura da crônica O que é a Filosofia. A professora Lúcia Helena Galvão, muitos de vocês já conhecem, quem não conhece, dá um Google na internet, são mais de 1000 vídeos no YouTube. Ela tem mais de 100 milhões de visualizações pela internet, mais de 1 milhão de seguidores, porque tem feito um trabalho significativo de ajudar a gente a se perceber melhor, a perceber o mundo melhor e sermos seres humanos melhores. Ela como um grande exemplo. Vamos lá, a crônica de hoje, Histórias de um Natal de sempre. Algumas experiências, aparentemente simples e banais, marcam-nos profundamente. Há dias, por exemplo, o cãozinho da minha casa, aquele mesmo que é quase sempre inconveniente e transportador de pulgas, inventou adoecer. E inventou a sério, quase que morreu. Isso gerou uma comoção total em casa. Ninguém tinha reparado que seria tão difícil viver sem aquela criaturinha que alegrava a nossa chegada com a sua euforia e perturbava as nossas refeições na esperança de participar nelas. A partir daí, comecei a viver um ciclo de observações bem interessante. Parei para prestar atenção em pequenas coisas belas nas quais nunca reparo, mas que estão lá, adornando a minha vida de uma forma que percebi como indispensável. Já houve filósofos, estes que reparam em tudo, que disseram que a consciência nasce do contraste, ou seja, que notamos o valor das coisas quando as perdemos ou corremos o risco de perder. Há um sabiá que canta sempre pelas redondezas da minha janela. Chega a dobrar o trinado exibicionista num fôlego de fazer inveja. Como é que nunca tinha percebido a diferença que esse passarinho faz nas minhas manhãs? Ao chegar ao trabalho nessa época do ano, como sempre em todos os anos, há aquela senhora que traz grinaldas natalinas da casa dela, pendurando-as em todas as portas, e fica por ali, na esperança de alguém que passe e elogie. Vai que esse alguém também veja a foto da netinha em cima da mesa e comente algo. Dá-lhe histórias sobre as últimas gracinhas da menina, sempre a mesma rotina. Mas o cãozinho, que quase morreu, deu-me a preciosa lição de que o sempre pode acabar a qualquer momento, assim sem mandar aviso, e deixar um vazio dolorido no nosso coração. Passando pela padaria, a caminho de casa, o balconista sorri e dispara a pergunta: pão branquinho ou torradinho, moça? Olho para a gôndola de pão e vejo que só há pão branquinho lá dentro. E então respondo com a satisfação de pedir algo que ele pode me dar. Vê para mim 6 bem branquinhos, moço. Sorrisos. As nuvens lá fora estão pesadas,
Talvez a condução atrase e faça chuva de vento que molhe todo o abrigo do ônibus. O futuro a Deus pertence, dizia minha avó, mas o presente, a alegria singela do presente pertence agora ao moço da padaria, cheio de satisfação ao estender-me o pacotinho de papel pardo. Uma vez por outra, no banco da pracinha, perto do portão, vê-se um casal de namorados abraçadinho e meio bobo, como sempre são os namorados, olhando a lua ainda que minguante. Mas eles nem veem o muito de sombra que a lua tem nesse dia e aceitam de bom grado o fiapo de luz que ela tem para oferecer como um presente. Na caixa de correspondência, a propaganda comercial diz: "O Natal está chegando". Isso causa-me um impacto de estranheza. Como assim? Para onde tinha ido o Natal? Com certeza, para lugar nenhum. Esteve aí o tempo todo. Isso faz-me recordar a história da mãe que sabe que seu filho esteve a manhã inteira na rua a brincar e jogar futebol, mas que marca hora para sentir a falta dele. E então chega à janela e grita a plenos pulmões para o menino vir para dentro, que a comida está no prato. E ele entra com o corpo sujo de doer, mas a alma limpa e pura, transbordando pelos olhos em alegria. Parecido com isso é o que acontece conosco e com o Natal, com o menino tão especial. Marcamos data, dezembro 25, para chamá-lo para dentro de casa. E lá vem ele, luminoso, sentar-se à mesa ao nosso lado, sorrir, lambuzar o rosto com doces e mostrar as suas figurinhas para trocar as repetidas conosco. E dizemos: eu tenho a do sabiá, a dos namorados e a lua e a do cachorrinho. Você tem qual? Menino sabido, tem sempre figurinha nova para trocar conosco. Então combinamos assim: o Natal está chegando. Vamos arrumar a casa e chamar o menino para dentro. Esse que corre sempre pelas ruas, alegre e vivo, vendo e colocando beleza em todas as coisas. Mas não se esqueça de desconfiar da palavra sempre. Se for verdade a lição que aprendi com o meu cãozinho, de tanto estarmos desatentos, ausentes, superficiais, confiados no sempre, um dia, pesadelo, corremos o risco de abrir a janela e o sempre virou nunca mais. Fique atento ao sempre. Alimente o sempre. Já houve filósofos faladores do passado e do presente que disseram que o sempre bem alimentado corre o risco de virar eternidade. Feliz Natal para si, sempre. Só tenho a agradecer dessa oportunidade de poder ler esse livro. Quanto mais eu leio, mais eu me emociono num sentido mais profundo da palavra, né? É realmente trazer à tona sentimentos de beleza, que tem muito a ver com esse sempre, tem muito a ver com essa ideia do Natal que ela coloca aqui, que pode e deve continuar sempre, com essa ideia do menino luminoso, né? Que tem o sorriso, que tem a alegria, que tem a vivacidade, que tem a espontaneidade, que é essa nossa alma, né? Que recorda, como ela diz aqui, né? Faz-me recordar, inclusive, a história da mãe, né? Essa alma que nos recorda aquilo que realmente somos. Falando um pouquinho, então, aqui, mais especificamente dessa crônica, né? Alguns pontos chaves. Prestar atenção às coisas belas, às pequenas coisas que a gente nunca repara. Porque quando a gente consegue, né, prestar essa atenção, a gente traz a nossa consciência
para o belo, né? O Platão, ele falava de uma tríade, que é o bem, o belo e o justo. O belo sendo um atributo do divino, né? E aí, quando um ser humano, ele busca o belo, ainda que por instinto, ele está buscando esse atributo divino, a eternidade. Então, quando ela fala ao final sobre a possibilidade, né, de se virar, né, o sempre, né, viver a eternidade, é justamente quando a gente consegue em um único momento buscar no aqui e no agora, né, fazer com que a nossa vida nesse instante possa fluir a partir do coração, ou seja, com a nossa luz, com o nosso calor, com a nossa presença, com nossos sentimentos mais refinados. E aí, nada nem ninguém pode tirar da gente aquele momento, e que aquele momento se eterniza, que é a plenitude dos valores humanos, né? Que vai servir ao mundo, né? Que vai fazer aquilo que veio fazer. E aí é muito belo, no momento em que ela cita aqui, né? Essas várias ações que ela recupera no final da crônica, né? Que é quando eu vou à padaria, por exemplo, né? E eu vou pedir o pãozinho. A gente pode pensar isso na nossa vida. Quantas vezes a gente já não fez essa ação na padaria e a gente foi lá pensando naquele pão, na forma ideal daquilo que a gente queria para atender ao nosso prazer dos sentidos, né? Aquele pão que tem que estar mais torradinho, que tem que ser isso ou aquilo, e às vezes a gente até reclama, né? Mas aqui existe um ato de beleza que é muito além, né? Que é olhar para aquele pão, olhar para o ambiente todo ao redor, perceber que existe aquilo e perceber a beleza de poder pedir aquilo que alguém pode nos dar, né? Porque era simplesmente aquilo que existia. Então é um olhar para si, é um olhar atento para o outro e estar podendo oferecer, receber aquilo que o outro tem para oferecer. E aí é importante essa ideia aqui também, né? Que é uma frase, inclusive, que a professora Lúcia Helena fala muito em diversos vídeos no canal do YouTube, né? Que é essa da consciência nasce do contraste, né? Porque é pelo contraste das coisas que a gente vai dar valor à totalidade. Então aqui a crônica, ela também fala, né, sobre a perda do cãozinho, né, que hoje está e amanhã pode não estar. Então valorizar as coisas a cada momento. Eu percebo que existe o branco porque existe o negro. Eu percebo que existe o grande porque o som, na verdade, porque existe o silêncio, por exemplo, né? E é desse contraste que eu vou aprendendo a totalidade e aprendendo as diferenças, né? Porque se só existisse o som sem o silêncio, eu não perceberia. E a riqueza da humanidade está justamente nessas diferenças, é desse contraste que vai nascendo, né? Essa minha possibilidade de ver essa totalidade, porque juntos, né, como uma peça de carro, né, uma, duas, três peças que compõem o carro vai andar pela totalidade, não porque tem só motor ou não porque tem só qualquer outra parte, né? E aí ela vai nos dando através dessas experiências aqui, né, esse olhar que é o olhar para essa totalidade, né? O olhar para a moça que pendura nas suas portas, né? Essas grinaldas, não apenas para a venda da grinalda, mas também para poder falar de si mesmo, falar das suas relações com a neta, trocar histórias, né? E é muito interessante que no final, só para já ir concluindo, tem muita coisa nessa crônica, como eu sempre digo, né? Como ela vai apresentar essa ideia de novo, né, do Natal, que a gente já falou aqui numa crônica anterior. Para quem não ouviu, tem uma crônica que se chama Natal, né, desse menino, né, que está sempre disposto a trocar, né, trocar porque ele tem o que oferecer, ele vê a beleza, que é essa coisa aqui dessas figurinhas, né, eu só posso trocar aquilo que eu tenho, né, então eu tenho figurinhas, eu tenho esse coração,
eu tenho esse espírito alegre, eu tenho essa alma limpa e pura, né, que é esse menino, né, e eu transbordo, como diz aqui no próprio texto, né, transbordo de alegria, e aí eu posso trocar, e na hora que eu troco, eu vivo o presente e eu vivo a eternidade, né? Então precisamos estar realmente muito atentos, porque o futuro a Deus pertence, mas o presente, quem alimenta somos nós. Então depende muito da nossa vontade, né? De querermos dar o melhor que podemos fazer como seres humanos, né? Podermos realmente partilhar a eternidade num instante, que é o que dizem, né? Que os sábios fazem, né? Que para o sábio a quantidade de tempo, dizem, né? Não vale nada, porque em um dia ele atinge a plenitude, porque ele está inteiro em tudo aquilo que ele faz. Beijos para vocês, pessoal, e até amanhã, se Deus quiser. Bye, bye.